dos heróis da fé. Hoje deparando-se aí com a história de Raabe. Fascinante história, né? Essa história tem muito a ver a atitude de Deus para com as mulheres na Bíblia. As pessoas dizem que a Bíblia é um livro machista, né? E que não dá espaço para a mulher. Tá aí, provando que não. Além de outras mencionadas nos próprios textos, inclusive a mãe de Salomão, E várias mulheres foram colocadas em realce e destaque na palavra de Deus. Mas eu queria lembrar que nesse trajeto da história dos heróis da fé, alguns pontos chamam a nossa atenção. Hoje é o encerramento, né? É o último personagem. E se a gente volta a Abel, o ponto forte de Abel foi o seu sacrifício, sua oferta, não é verdade? Pela fé, ele ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. E o sacrifício de Abel, o que de interessante no sacrifício de Abel? Tinha sangue. Era vermelho. Tinha sangue. Tinha vítima, né? E o sangue tem sido sempre a marca da redenção nas páginas da Bíblia. Noé foi salvo na arca do grande dilúvio, passou um ano e vários dias, um ano e um mês e alguns dias na arca, e quando ele saiu, o que aconteceu? Ele fez um sacrifício, fez um altar e ofereceu o sacrifício a Deus, né? Esse sacrifício continha sangue, mostrando a importância do sangue na Bíblia, porque aponta para a redenção. Abraão, isso foi em Gênesis 9, verso 20, 8, 20, Noé. E já Abraão, no capítulo 22 de Gênesis, teve também algo semelhante, um sacrifício de sangue. Ele levou Isaac para oferecer lá no monte, não foi? Não precisou, mas simbolicamente foi sacrificado. E Deus proveu o que? Logo de imediato, um carneiro que estava lá nos arbustos enganchado e foi oferecido no lugar de Isaac. Teve vítima, teve sangue. Veja o ponto-chave do sangue na Bíblia. Isaac, ele próprio foi oferecido, simbolicamente, deu a vida. Simbolicamente, ele foi recuperado. José, personagem, herói da fé, José, é dito sobre ele, a sua história, que para que seus irmãos fossem poupados, o que aconteceu? Eles mataram um bode, um animal, e levaram a túnica de José molhada de sangue para o pai. Então foi o ponto de escape para os irmãos. Mas olha, envolvendo o sangue. Moisés, dispensa comentário, a Páscoa, né? A Páscoa, o sangue do cordeiro. Raabe, como foi mostrado aí e falado, é aquele cordão escarlate, né? Que é um símbolo do sangue, o símbolo de redenção na Bíblia. Então, os heróis da fé, todos estão referenciados aí por a base da providência do sangue de Jesus. Mesmo sem ter a mesma compreensão que temos hoje, mas eu já estava trabalhando pedagogicamente para incutir na mente deles essa realidade. Vamos lembrar, então, interessante que esse fio escarlate, no qual Raabe desceu os espias, não sei se vocês perceberam, mas foi o mesmo que foi colocado para a casa não ser destruída, para Raabe não ser destruída. Não sei se vocês perceberam isso. O mesmo cordão, olha em Josué capítulo 2, verso de número 18. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe,
e teus irmãos, e toda a tua família, a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da casa, seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. E assim vai. Interessante. Declaro que se este cordão não tiver aqui, esse era o mesmo, viu? Era o mesmo. Era o vermelho, era um fio vermelho que veio de longe, dava para ver de longe. Por isso, a importância, a relevância desse fio escarlate. E aqui, nós temos, de uma certa forma, gente, é difícil pregar sem falar na pandemia. Raabe estava em reclusão, entende? Estava em reclusão, ela não podia sair de casa. Se ela saísse, era morta. Qualquer que saísse, era para todo mundo ficar em casa. Qualquer que saísse, era penalizado com a morte. Não tinha nada a ver com o Covid-19, mas tem uma aplicação, não tem? Tem uma aplicação. No tempo de reclusão, de pandemia, os cuidados são redobrados. Quando diz fica em casa, para ficar em casa. Quando diz pode sair, mas sai com cuidado, é para sair com cuidado. Então, a aplicação aí, de uma certa forma, não deixa de chegar. Só observando aí sobre essa mulher, ela foi uma prostituta, mas ela ficou conhecida pela sua fé. A prostituta morreu, não foi? Morreu. A mulher da vida promíscua morreu. Ela é conhecida agora pela sua fé. Está na galeria dos heróis da fé. Olha aí, o enaltecimento do papel feminino da mulher. Está colocada na galeria dos heróis da fé, como Sara também está. Como vai encontrar outros personagens também femininos. Ela foi uma mulher de ação e, ao mesmo tempo, um exemplo de transformação, não foi? Tanto mulher de ação, porque ela guardou os espias, protegeu e enviou, e um exemplo de transformação. De uma certa forma, ela foi o ponto de partida para a salvação da sua família. Gente, como é importante isso? Através de Raabe, a sua família foi salva. Já pensou? Lembra que Jesus curou um endemoniado gadareno de Gerasa? Quando Jesus foi sair daquela comunidade, ele queria ir também com Jesus. O que Jesus disse a ele? Volta para os teus e conta para eles o que Deus fez por ti. Então, Raabe foi o ponto de partida para a salvação da sua família. Seria bom a gente poder lembrar, das pessoas que estão na igreja hoje, quem foi a primeira pessoa salva na família, Quem foi a primeira pessoa salva na família, E no meu caso, eu fui a primeira pessoa a ser crente na minha família. Primeira pessoa. Daí, foi ponto de partida para outros, E cada realidade é uma. Vai ter outras pessoas que foi ponto de partida para a sua família, por meio de quem Deus alcançou os demais. Ela morava em cima do muro. Agora, é importante lembrar que não era um murinho assim que ela ficasse equilibrando em cima. Não. O muro da cidade daquele tempo era um muro largo. Podia passar 2 carros um pelo outro, Aí você diz, não tem carro, não. O carro era puxado a cavalo, Era charrete, carros de cavalaria. Podia passar 2 um pelo outro. Então, podia fazer casas lá em cima. Era largo a espessura do muro. Morava em cima do muro e de lá foi fácil para ela sair, escapar e conviver agora no meio do povo de Deus, Foi o ponto estratégico daí também para ela, o seu próprio lugar onde ela estava. Como Zaqueu,
do lugar que ele estava, em cima da árvore, ele desceu para receber Jesus e sua vida teve uma grande transformação. Raabe, ela foi cautelosa, ela foi prudente e ela foi corajosa. Cautelosa porque ela tinha que pensar muito bem o que iria fazer. Prudente, ela não podia tomar passos precipitados. E corajosa, porque a vida dela estava em jogo. Se o rei da cidade soubesse o que estava acontecendo, verdadeiramente ela seria morta. Mas ela elaborou uma estratégia para que fosse salvo os espias, e assim ela e a sua família. Então, como foi importante essa mulher de fé, cautelosa, prudente e também corajosa. Portanto, os heróis da fé nos ensinam, Raabe muito nos ensina. Você fez a pergunta, o que os espias foram fazer em Jericó, não foi? Foi. Era para você ter dificultado mais a pergunta. Mas foi boa a pergunta. Mas se tivesse colocado, os 2 homens foram espiar a cidade ou espiar? Eles foram espiar ou espiar? Espiar com X. Deixar o João pensar mais. Mas foi boa a sua pergunta, foi boa. Eu fiquei só pensando forma diferente da pergunta. Mas, de uma certa forma, aconteceu as duas coisas, porque eles espiaram a cidade, sondaram, trouxeram um relatório para o comandante, mas, ao mesmo tempo, espiou Raabe e a família. Espiar é resgatar. Então, é remissão, né? De uma certa forma, aconteceu também essa parte, mas eles foram espiar. Tá bem. Mulher de ação, exemplo de transformação, foi ponto de partida para que a sua família fosse protegida, né? Então, de uma certa forma, nós temos que louvar a Deus por pessoas de fé e testemunho. Agora, deixar uma aplicação para todos os irmãos. Primeiro, Raabe e aquela lista de homens de fé, por mais que tinham fé, eles já se foram. Não tem mais nenhum deles aqui. Tem? Não tem. Já partiram. Mas ficou o seu legado na palavra de Deus. Ficou a sua história, o seu testemunho. Naturalmente, cada crente que existe hoje ficará o seu registro no mundo. Positivo ou negativo. Né? É importante lembrar isso. As pessoas que vão olhar para a sua história, depois que você partir, vai receber encorajamento para servir ao Senhor, se Ele não voltar antes que você vá, ou vão dizer assim, ser crente é de qualquer jeito, né? Não tem que ter compromisso, não precisa se envolver, dar satisfação a irmãos, leva a sua própria vida do jeito que você quiser, o tempo é seu, a vida é sua. Esse negócio de Jesus é para o que sobra, é quando dá certo, é quando a gente pode e nunca pode. Então, como é que vão olhar para a sua história no futuro? Quando você se mudar de Santa Cruz ou quando você morrer? Que vai morrer um dia e pode não demorar muito, né? Uns vão mais cedo, outros mais tarde, ninguém sabe a hora, né? Então, é importante lembrar que a inspiração da fé, a coragem, o ânimo, o entusiasmo, o amor, a dedicação, pode vir a gente olhar os personagens bíblicos na Bíblia. Esse citado aqui, Jó e outros que foram personagens que tiveram cuidado de cultivar uma vida com Deus e deixar esse legado tão especial. E Deus, pelo Espírito Santo, usou quem? Não diz. Usou um escritor oculto para escrever Hebreus, né? Se alguém sabe o nome, diga, mas eu não sei. O nome, o escritor aos Hebreus é oculto. Acho que é um mistério de Deus deixar oculto para a pessoa olhar
o que aconteceu, né? O que aconteceu. Mas Deus deixou revelado esses mistérios, revelado esses personagens, esses testemunhos, para que cada um possa ter alento na vida e olhar para Jesus, como diz lá no capítulo 12, olhar para o autor e consumador da fé. Amém? Então, a personagem Raabe encoraja as mulheres, encoraja os homens. Deus recebe pessoas que são do povo judeu e do povo não judeu. Raabe, por ter o seu passado sujo, mas não ficou mácula porque ela tornou-se um ancestral de Jesus. Já pensou, né? Um ancestral de Jesus, do rei Davi e de Jesus. E é mencionado na genealogia de Mateus capítulo 1, versículo 5, está lá sobre Raabe. É mencionado em Tiago capítulo 2, sobre as suas obras, que ela foi mulher de ação, determinação. E por isso expressou a fé, não teve uma fé cega ou morta, mas uma fé autêntica no Senhor Jesus e deixou o seu legado. Amém? Que Deus abençoe, que as irmãs sejam mais e mais encorajadas. Os homens possam levantar a cabeça e procurar olhar para Jesus e ver que no futuro precisa ter uma referência para os que aqui estiverem, dependendo dos que estão aqui hoje e que servem a Jesus, ou certo como Raabe, ou da forma relaxada.